um chamado à oração. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18:1. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. 1 Timóteo 2:8. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Ela é composta de duas palavras. Você ora? A questão é que ninguém pode responder a pergunta por você. Se você assistiu ao culto público ou não, o seu pastor sabe. Se você faz oração familiares em sua casa ou não, seus parentes sabem. Mas se você ora em secreto ou não, é um assunto apenas entre você e Deus. Rogo, com todo o carinho, que atende para o assunto que trago adiante de você. Não diga que a minha pergunta é muito direta. Se o seu coração é reto aos olhos de Deus, não há nada nela para deixá-la com medo. Não distorço a minha pergunta respondendo que você recita suas orações. Uma coisa é recitar as suas orações e outra coisa é orar. Não me diga que a minha pergunta é desnecessária. Ouça-me por algum minuto e eu lhe mostrarei boas razões para fazê-la. 1. Eu pergunto se você ora, porque a oração é absolutamente necessária para a salvação do homem. Eu digo absolutamente necessária e digo isso deliberadamente. Não estou falando agora de crianças ou de ignorantes. Não estou me referindo ao estado dos pagãos. Eu sei que onde pouco é dado, pouco também será cobrado. Falo especialmente daqueles que chamam cristãos, em uma terra como a nossa. E tais digo, nenhum homem ou mulher pode esperar ser salvo se não ora. Eu defendo a salvação pela graça tão fortemente quanto qualquer um. Eu ficaria muito feliz em oferecer um perdão gratuito e completo para o maior pecador que já existiu. Eu não hesitaria em estar ao seu lado no leito de morte e dizer: creia no Senhor Jesus Cristo agora mesmo e você será salvo. No entanto, eu não posso ver na Bíblia que um homem alcance a salvação sem pedir por ela. Eu não consigo encontrar que um homem que quer receber o perdão dos seus pecados não levante o seu coração intimamente e diga: Senhor Jesus, dai-me. Eu posso encontrar que ninguém vai ser salvo por suas orações, mas não posso encontrar que sem oração alguém será salvo. Não é absolutamente necessário para a salvação de um homem que ele lê a Bíblia. Um homem pode não ter aprendido nada ou ser cego e ainda assim ter Cristo no seu coração. Não é absolutamente necessário que um homem deva ouvir a pregação pública do Evangelho. Ele pode viver onde o Evangelho não é pregado, ou ele pode estar acamado ou ser surdo, mas a mesma coisa não pode ser dita sobre a oração. A oração de um homem é absolutamente necessária para a sua salvação. Não existe nenhuma estrada real, quer para a saúde, quer para a aprendizagem. Príncipes e reis, homens pobres e camponeses, todos de igual modo devem atender os desejos de seus próprios corpos e de suas mentes. Nenhum homem pode comer, beber ou dormir por procuração. Nenhum homem pode aprender o alfabeto por outro homem. Tudo isso são coisas que cada um deve fazer por si mesmo ou então não serão feitas. Assim como é com a mente e o corpo, é também com a alma. Há certas coisas absolutamente necessárias para a saúde e bem-estar da alma. Cada um deve atender a essas coisas por si mesmo. Cada um deve arrepender-se por si mesmo. Cada um deve dedicar-se a Cristo por si mesmo. E cada um deve falar com Deus e orar. Você deve fazê-lo você mesmo, pois ninguém pode fazer isso ao seu lugar. Estar sem oração é estar sem Deus, sem Cristo, sem graça, sem esperança e sem céu. É estar na estrada para o inferno.
Agora você sabe por que faço a pergunta: você ora? 2. Novamente pergunto se você ora, porque o hábito da oração é uma das marcas mais seguras de um verdadeiro cristão. Todos os filhos de Deus na terra são iguais a este respeito. Eles oram desde o momento em que há qualquer sinal de vida e de realidade sobre sua religião. Assim, como o primeiro sinal de vida de uma criança quando nasce é o ato de respirar, assim, o primeiro ato de um homem e da mulher, quando nasce, de novo, é orar. Esta é uma das marcas em comum de todos os eleitos de Deus. Eles clamam a Ele dia e noite. Lucas 18:1. O Espírito Santo, que os torna novas criaturas, opera neles o sentimento de adoção, os faz clamar Abba Pai. Romanos 8:15. Quando o Senhor Jesus os vivifica, dá a eles uma voz e uma língua, ele diz: não seja mais mudo. Deus não tem filhos mudos. É parte da sua nova natureza orar, assim como é de uma criança chorar. Eles veem a sua necessidade de misericórdia e de graça, eles sentem o vazio e a fraqueza, eles não podem agir de outra maneira, eles devem orar. Eu tenho observado cuidadosamente as vidas dos santos de Deus na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não consigo encontrar um cuja história nos é dita que não fosse um homem de oração. Encontro mencionada como uma característica dos que temem a Deus e que ele clama ao Pai, que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1,17 e 1 Coríntios 1,2. Acho registrada como uma característica dos ímpios, que eles não invocam o Senhor. Salmos 14:4. Eu li a vida de muitos cristãos eminentes que estiveram na terra desde os tempos bíblicos. Alguns deles foram ricos e outros pobres. Alguns foram cultos e outros incultos. Alguns deles foram episcopais e outros cristãos de outras denominações. Alguns foram calvinistas e outros arminianos. Alguns gostavam de usar uma liturgia e outros não usavam nenhuma. Mas uma coisa eu vejo que todos eles tinham em comum: todos eles foram homens de oração. Eu estudo os relatórios das sociedades missionárias em novos tempos. Vejo com alegria que homens e mulheres pagãs estão recebendo o evangelho em várias partes do globo. Há conversões na África, na Nova Zelândia, na Índia, na China. As pessoas convertidas são naturalmente diferentes uma das outras em muitos aspectos. Mas uma coisa impressionante tenho observado em todos os campos missionários: os convertidos sempre oram. Eu não nego que um homem pode orar sem coração e sem sinceridade. Nem por um momento tenho a pretensão de afirmar que o mero fato de uma pessoa orar prova qualquer coisa sobre a sua alma. Assim como em qualquer outra parte da religião, também neste assunto pode haver engano e hipocrisia. Mas isso eu digo, que não orar é uma prova clara de que um homem ainda não é um verdadeiro cristão. Ele não pode realmente sentir os seus pecados, não pode amar a Deus, não pode sentir-se devedor de Cristo, não consegue sustentar a santidade por muito tempo, não pode desejar o céu. Ele ainda tem que nascer de novo, ainda tem que ser feito uma nova criatura. Ele pode se gabar confiadamente da eleição, graça, fé, esperança e conhecimento, e enganar as pessoas ignorantes. Mas você pode ter certeza que é tudo conversa vã se ele não orar. Ademais, digo que todas as evidências do verdadeiro trabalho do Espírito, que podem ser nomeadas um hábito saudável de oração privada, é um dos mais satisfatórios. Um homem pode pregar por motivos falsos, um homem pode escrever livros e fazer belos discursos e parecer diligente em boas obras, e ainda ser um Judas Iscariotes. Mas um homem raramente vai para o seu quarto e derrama sua alma perante Deus em secreto, a menos que ele seja sincero. O próprio Senhor estabeleceu sua marca sobre a oração
como a melhor prova de uma verdadeira conversão. Quando mandou Ananias e Saulo em Damasco, o Senhor não deu a ele outra prova da mudança do coração de Saulo além desta. Eis que ele está orando. Atos 9:11. Eu sei que muitas coisas que estão na mente de um homem pode levá-lo a orar. Ele pode ter muitas convicções, desejos e vontades, sentimentos, intenções, resoluções, esperanças e medos. Mas todas essas coisas são indicações muito incertas. Elas podem ser concentradas em pessoas ímpias e muitas vezes levam a nada. Muitas não são mais duradouras do que a nuvem da manhã e o orvalho que passa. Uma oração verdadeira e saudável flui de um coração contrito e quebrantado e vale mais do que todas essas coisas juntas. Eu sei que é o Espírito Santo que chama os pecadores dos seus maus caminhos e em muitos casos os leva em passos lentos ao conhecimento de Cristo. Mas o olho do homem só pode julgar pelo que vê. Eu não posso chamar alguém de justificado até que ele creia. Não me atrevo a dizer que alguém crê até que ore. Eu não consigo entender uma fé muda. O primeiro ato de fé é querer falar com Deus. A fé é para a alma, o que a vida é para o corpo. A oração é para a fé, o que a respiração é para a vida. Como um homem pode viver e não respirar está além da minha compreensão. E como um homem pode crer e não orar está além da minha compreensão também. Nunca se surpreenda se você ouvir os ministros do Evangelho falando muito sobre a importância da oração em casa. Este é o ponto que queremos trazer a você. Queremos saber se você ora. Seus pontos de vista da doutrina podem estar corretos. Seu amor ao protestantismo pode ser fervoroso e inconfundível, mas isso pode ainda não ser nada mais do que encabeçar o conhecimento e ter espírito partidário. Queremos saber se você está realmente familiarizado com o trono da graça e se você pode falar com Deus, bem como falar de Deus. Você deseja descobrir se você é um verdadeiro cristão? Então tenha certeza que a minha pergunta é de primeiríssima importância. Você ora? 3. Pergunto se você ora porque não há nenhuma obrigação na religião tão negligenciada como a oração em secreto. Vivemos em dias de abundante profissão religiosa. Há mais lugares de culto público agora do que jamais houve. Há mais pessoas frequentando-os do que em qualquer outro momento anterior. E apesar de toda essa religião pública, eu acredito que há um grande descanso com a oração particular. É uma dessas relações privadas entre Deus e a nossa alma que nenhum olho vê, portanto, os homens são tentados a passar por cima dela e deixá-la negligenciada. Acredito que milhares nunca proferiram uma palavra de oração por tudo que têm. Eles comem, eles bebem, eles dormem, eles acordam, saem para o trabalho, voltam para suas casas, eles respiram o ar de Deus, eles veem o sol de Deus, andam na terra de Deus, gozam das misericórdias de Deus, eles têm corpos que morrem, eles têm juízo e eternidade diante deles, mas nunca falam com Deus. Eles vivem como os animais que perecem, se comportam como criaturas sem alma. Eles não têm uma palavra para dizer aquele em cuja mão está a vida, a respiração e todas as coisas, e de cuja boca um dia deverão receber sua sentença eterna. Com isso, parece terrível, a não ser que seus segredos sejam frequentemente confessados. Eu acredito que para dezenas e milhares as orações são nada mais do que mero sistema, um conjunto de palavras repetidas mecanicamente, sem pensar sobre o seu significado. Alguns dizem algumas frases apressadas aprendidas no berçário quando eram crianças. Alguns se contentam em repetir o credo, esquecendo-se que não há nenhum pedido nele. Alguns recitam o Pai Nosso,
mas sem o menor desejo de que suas petições solenes possam ser concedidas. Muitos daqueles que usam bons sistemas murmuram as suas orações depois que já estão na cama, ou enquanto levantam-se ou se vestem de manhã. Os homens podem pensar o que quiserem, mas podem ter certeza que aos olhos de Deus não estão orando. Palavras ditas sem coração são tão inúteis para nossa alma como são as batidas do tambor do pobre pagão diante dos seus ídolos. Onde não há coração, pode haver trabalho dos lábios e da língua, mas não há nada que Deus escute, não há oração. Saulo, não tenho dúvidas, disse muitas orações longas antes de o Senhor o encontrar no caminho de Damasco, mas foi só depois do seu coração ser quebrado que o Senhor disse: ele está orando. Isso surpreendeu você? Ouça-me, e eu vou mostrar-lhe que não estou falando em razão. Você acha que as minhas afirmações são extravagantes e injustificáveis? Dê-me sua atenção e em breve vou lhe mostrar-lhe que eu estou apenas dizendo a verdade. Você se esqueceu que não é natural para qualquer pessoa orar? A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8:7. O desejo do coração do homem é ir para longe de Deus e não ter nada a ver com Ele. Seu sentimento em relação a Ele não é amor, mas o medo. Por que então um homem deve orar quando ele não tem nenhum sentido real de pecado, nenhum sentido real de necessidades espirituais, nenhuma crença profunda em coisas invisíveis, nenhum desejo de santidade do céu? De todas essas coisas, a vasta maioria dos homens não sabe e não sente nada. A multidão caminha no caminho largo. Eu não consigo me esquecer disso. Por isso eu digo com ousadia, acredito que poucas pessoas oram. Você se esqueceu que não está na moda orar? É um hábito que muitos teriam bastante vergonha de possuir. Há centenas de pessoas que preferiram enfrentar uma multidão por causa de uma violação ou serem deixados com uma esperança vã a confessar publicamente que têm o hábito da oração. Há milhares de pessoas que, se obrigados a dormir no mesmo quarto com um estranho, se deitaria na cama sem uma oração. Se vestir bem e ir a teatros, ser tido como inteligente e agradável, tudo isso está na moda, mas orar não. Eu não consigo me esquecer disso. Eu não posso pensar que um hábito é comum se tantos parecem envergonhar-se de possuí-lo. Acredito que poucos oram. Você se esqueceu do tipo de vida que muitos levam? Podemos realmente acreditar que as pessoas estão orando contra o pecado noite e dia quando as vemos mergulhar nele? Podemos supor que eles oram contra o mundo quando estão inteiramente absolvidos e levados em suas atividades? Podemos pensar que eles realmente pedem a Deus a graça de servir-lhe? Quando eles não mostram o menor desejo de servir a Ele em tudo? Não é claro como o dia que a grande maioria dos homens não quer pedir nada a Deus ou não quer dizer o que realmente dizem quando pedem. O que é exatamente a mesma coisa? Orar e pecar nunca viverão juntos no mesmo coração. A oração consumirá o pecado ou o pecado obstruirá a oração. Eu não consigo me esquecer disso. Eu olho para a vida dos homens, acredito que poucos oram. Você se esqueceu da maneira como muitos morrem? Como muitos, quando se aproxima a morte, vêm-se inteiramente estranhos a Deus? Eles, infelizmente, não só ignorantes do seu evangelho, como tristemente o são na capacidade de falar com ele. Há um constrangimento terrível e uma timidez nos seus esforços para aproximar-se dele. Eles parecem estar começando uma coisa nova. Parece que eles querem se apresentar a Deus como se nunca tivesse falado com ele antes. Lembro-me de ter ouvido falar de uma senhora que estava ansiosa para que um ministro o visitasse em seu leito de enfermidade. Ela queria que ele fosse orar com ela.
O ministro perguntou-lhe pelo que deveria orar. Ela não sabia e era incapaz de dizer. Era totalmente incapaz de nomear sequer uma coisa a fim de que ele pedisse a Deus por sua alma. Tudo o que ela parecia querer era a formalidade das orações de um ministro. Eu consigo entender isso. Leitos de morte são grandes reveladores de segredos. Não posso esquecer o que vi de pessoas doentes e moribundas. Isso também me leva a crer que poucos oram. Eu não posso ver o seu coração. Eu não sei a sua história particular nas coisas espirituais. Mas pelo que eu vejo na Bíblia e no mundo, estou certo de que não posso fazer-lhe uma pergunta mais necessária do que essa. Você ora? 4. Pergunte se você ora, porque a oração é um ato religioso no qual há grande encorajamento. Tudo há da parte de Deus para fazer a oração. Fácil. Se os homens somente quisessem tentar, tudo está pronto a favor deles. Cada objeção é antecipada, cada dificuldade está prevista. Os lugares tortuosos são endireitados e os lugares ásperos são feitos suaves. Não há desculpa para o homem ficar sem oração. Há um caminho pelo qual todos os homens, mesmo pecadores e indignos, podem aproximar-se de Deus Pai, Jesus Cristo, que abriu o caminho pelo sacrifício que fez por nós na cruz. A santidade e a justiça de Deus não precisam assustar os pecadores e mantê-los longe. Apenas deixe clamar a Deus em nome de Jesus. Apenas deixe-os invocar o sangue expiatório de Jesus. E eles deverão encontrar Deus em um trono de graça, disposto e pronto a ouvi-los. O nome de Jesus é para as nossas orações um passaporte que nunca falha. Neste nome, um homem pode se aproximar de Deus com ousadia e pedir com confiança. Deus se empenhou para ouvi-lo. Pense nisso. Não é isso um encorajamento? Existe um advogado e intercessor sempre esperando para apresentar as orações daqueles que vêm a Deus por meio dele. Este advogado é Jesus Cristo. Ele mistura com as nossas orações o incenso de sua toda poderosa intercessão. Então, ao se misturarem, sobem como um cheiro suave diante do trono de Deus. Em si mesmo, elas são pobres, mas são fortes e poderosas nas mãos do sumo sacerdote e irmão mais velho. Uma cédula sem uma assinatura embaixo nada mais é que um pedaço de papel sem valor. O passar de uma caneta confere todo o seu valor. A oração de um pobre filho de Adão é uma coisa fraca em si mesmo, mas uma vez aprovada pela mão do Senhor Jesus vale muito. Havia um oficial na cidade de Roma nomeado para ter suas portas sempre abertas para receber qualquer cidadão romano que procurasse por ajuda. Do mesmo modo, os ouvidos do Senhor Jesus estão sempre abertos para o clamor de todos que querem misericórdia e graça. O seu ofício é ajudá-los. As orações dele são o seu deleite. Pense nisso. Não é isso um encorajamento? O Espírito Santo sempre está pronto a ajudar em nossas fraquezas na oração. É uma parte especial do seu ofício nos ajudar em nossos esforços de falar com Deus. Nós não precisamos ficar abatidos e angustiados pelo medo de não saber o que dizer. O Espírito nos ajuda a dar as palavras se buscarmos a sua ajuda. As orações do povo do Senhor são inspiradas pelo Espírito do Senhor. São o trabalho do Espírito Santo que habita dentro deles, como espírito de graça e de súplicas. Certamente o povo de Deus pode esperar ser ouvido. Não é somente a oração deles, mas o Espírito Santo suplicando neles. Leitor, pense nisso. Não é isso um encorajamento? Há grandes e preciosas promessas para aqueles que oram. O que o Senhor Jesus quis dizer quando falou palavras tais como estas? Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta será aberta. Mateus 7, do 7 a 8.
e tudo quando pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome eu farei. João 14, do 13 ao 14. O que o Senhor quis dizer quando contou as parábolas do amigo importuno e do juiz iníquo? Lucas 11, 5 e 18, 1. Pense nessas passagens. Se isso não é um encorajamento a orar, então essas palavras não têm nenhum significado. Há maravilhosos exemplos nas Escrituras sobre o poder da oração. Nada parece ser demasiado grande, demasiado forte ou muito difícil para a oração. Ela obteve coisas que pareciam impossíveis e fora do alcance. Ela ganhou vitórias sobre o fogo, ar, terra e água. A oração abriu o mar vermelho. A oração trouxe água da rocha e pão do céu. A oração fez o sol ficar parado. A oração trouxe o fogo do céu sobre o sacrifício de Elias. A oração transformou o conselho de Aitofel em loucura. A oração derrubou o exército de Senaqueribe. A rainha Maria de Escócia bem pode dizer: eu atemo as orações de John Knox, mais do que um exército de 10.000 homens. A oração curou os enfermos, a oração tem levantado os mortos, a oração tem adquirido a conversão das almas. O filho de muitas orações, disse um velho cristão para a mãe de Agostinho, nunca perecerá. A oração, sofrimento e fé pode fazer qualquer coisa. Nada parece impossível quando um homem tem o espírito de adoção. Deixe-me sozinho. É notável que Deus diz quando Moisés estava prestes a interceder pelos filhos de Israel. A versão caldeia traz: deixe de orar. Êxodo 32, 10. Enquanto Abrão pediu misericórdia para Sodoma, o Senhor continuou dando. Ele nunca deixou de dar até que Abrão deixou de orar. Pense nisso. Não é isso um encorajamento? O que mais, além das coisas que eu lhe disse sobre a oração, um homem pode querer para dar um passo a mais na religião? O que mais poderia ser feito que já não tenha sido para tornar o caminho ao propiciatório acessível e para remover todas as situações de tropeço do caminho do pecador? Certamente, se os demônios do inferno tivessem tais oportunidades abertas diante deles, eles iriam pular de alegria e fazer um cerco no próprio abismo. Mas onde o homem esconderá sua cabeça ao finalmente negligenciar esses gloriosos encorajamentos? O que pode ser dito para o homem que, depois de tudo, morrer sem orar? Espero ansiosamente que você não seja este homem. Certamente eu bem poderia lhe perguntar: você ora? 5. Pergunto se você ora porque a diligência na oração é um segredo de uma elevada santidade. Não há o que discutir, ainda existe uma grande diferença entre os verdadeiros cristãos. Há uma imensa distância entre o primeiro e o derradeiro no exército de Deus. Todos estão lutando ao mesmo bom combate, mas uns lutam mais bravamente do que outros. Todos eles estão fazendo a obra do Senhor, mas alguns fazem mais do que outros. Todos são luzes do Senhor, mas alguns brilham mais do que outros. Todos eles estão na mesma corrida, mas alguns chegam mais rápido do que outros. Todos eles amam o Senhor e Salvador, mas alguns amam mais do que os outros. Pergunto a qualquer cristão verdadeiro se isso não é verdade. Não são essas coisas assim? Existem algumas pessoas do Senhor que parecem nunca ter tido a capacidade de crescer desde o tempo da sua conversão. Eles nascem de novo, mas permanecem bebês durante toda a sua vida. Você ouve aflitamente as mesmas velhas experiências deles, as quais você já ouviu há 10 anos atrás. Você observa neles a mesma falta de apetite espiritual, a mesma falta de interesse em qualquer coisa que esteja além do seu pequeno círculo pessoal. Eles, de fato, são peregrinos, mas peregrinos como os antigos gibeonitas. O seu pão é sempre seco e bolorento.
seus sapatos sempre velhos e suas vestes sempre rasgadas. Digo isso com tristeza e pesar. Mas eu pergunto a qualquer cristão verdadeiro, isso não é verdade? Há outros do povo do Senhor que parecem estar sempre avançando. Eles crescem como a erva depois da chuva. Eles aumentam como Israel no Egito. Eles prosseguem como Gideão, embora às vezes fracos, mas sempre prosseguindo. Eles estão sempre adicionando graça sobre graça, fé sobre fé e força sobre força. Toda vez que vocês os encontram, seus corações parecem maiores, a sua estatura espiritual mais alta e mais forte. Todo ano eles parecem ver mais, saber mais, acreditar mais e ter mais sensibilidades em sua religião. Eles não só têm boas obras para provar a realidade de sua fé, mas eles são zelosos dela. Eles não só fazem o bem, mas são incansáveis em fazê-lo. Eles tentam grandes coisas e fazem grandes coisas. Quando eles falham, tentam de novo e quando caem, logo se levantam novamente. E em todo esse tempo eles se acham pobres, servos inúteis e imaginam que não fazem nada. Estes são aqueles que fazem a religião encantadora, a bela aos olhos de todos. Eles arrancam elogios até mesmo do não convertido e ganham a melhor das opiniões até mesmo dos homens egoístas do mundo. Causa prazer vê-los, estar com eles e ouvi-los. Quando você os encontra, você acredita que, assim como Moisés, eles acabaram de sair da presença de Deus. Quando você anda com eles, você se sente aquecido por sua companhia, como se sua alma tivesse estado perto de um fogo. Eu sei que essas pessoas são raras. Eu apenas pergunto, não há tais pessoas? Agora, como podemos explicar a diferença que acabo de descrever? Qual é a razão de alguns crentes serem muitos mais iluminados e mais santos do que outros? Eu acredito que a diferença em 19 de cada 20 casos surge a partir de hábitos diferentes na oração particular. Acredito que aqueles que não são eminentemente santos oram pouco, e aqueles que são eminentes santos oram muito. Ouso dizer que esta opinião vai assustar alguns leitores. Tenho poucas dúvidas de que muitos olham a eminente santidade como uma espécie de dom especial e que apenas alguns devem pretendê-la. Admiram na distância em livros, eles acham belo quando veem um exemplo próximo deles, mas a noção de que isso é uma coisa ao alcance de qualquer um, e não de alguns poucos, parece nunca entrar em suas mentes. Em suma, eles consideram isso uma espécie de monopólio concedido a uns poucos crentes favorecidos, mas certamente não a todos. Eu acredito que este é um erro muito perigoso. Creio que a grande espiritual, bem como a natural, depende em alto grau de uso fiel dos meios ao alcance de todos. Claro que eu não digo que temos o direito de esperar uma doação miraculosa de dotes intelectuais, mas isto eu te digo, que quando um homem é convertido a Deus, seu progresso na santidade acontecerá muito mais de acordo com a sua própria diligência na atualização dos meios designados por Deus. Eu afirmo com segurança que o principal meio pela qual a maioria dos crentes torna-se grandes na Igreja de Cristo é o hábito diligente da oração pessoal. Olhe através das vidas dos mais brilhantes e melhores servos de Deus, seja na Bíblia ou não. Veja o que está escrito em Moisés, Davi, Daniel e Paulo. Grife o que está registrado de Lutero, Bradolf e os reformadores. Observe o que é relatado sobre as devoções particulares. Diga apenas de toda a considerável comunhão dos santos e mártires, que não teve como maior destaque esse rótulo: ele foi um homem de oração. Dependa dela, a oração é poder. A oração obtém a estimulante e contínua influência do Espírito. Somente ele começa a obra da graça no coração de um homem. Só ele pode levá-lo adiante e fazê-lo prosperar.
mas o bom espírito gosta de ser solicitado, e aqueles que pedem mais terão mais da sua influência. A oração é o mais seguro remédio contra o diabo e os pecados que nos assediam. Aquele pecado nunca se manteve firme diante de um coração que orou contra ele. O diabo nunca guardará por muito tempo o domínio sobre nós se rogarmos ao Senhor que o expulse para longe. Apenas temos que colocar todo o nosso caso diante do nosso médico celeste, para que ele nos dê o alívio diário. Você deseja crescer na graça e ser um cristão dedicado? Esteja muito certo. Se você quiser isso, não existe nenhuma outra pergunta mais importante do que esta. Você ora? 6. Pergunto se você ora, porque a negligência na oração é uma grande causa de apostasia. Existe isso na religião. Voltar atrás depois de fazer a boa profissão de fé. Os homens podem correr bem por algum tempo, como os Gálatas, e em seguida trocar de lado, seguindo os falsos mestres. Os homens podem professar em alta voz enquanto seus sentimentos estão elevados, como Pedro, e depois, na hora da provação, negar o seu Senhor. Os homens podem perder seu primeiro amor, como fizeram os Éfesos. Os homens podem esfriar em seu zelo de fazer o bem, como Marcos, o companheiro de Paulo. Os homens podem seguir um apóstolo por um tempo, e como demais, voltar-se para o mundo. Todas essas coisas os homens podem fazer. É uma coisa miserável ser um apóstata. De todas as coisas infelizes que pode acontecer a um homem, eu suponho que essa seja pior. Um navio encalhado, uma águia de asas quebradas, um jardim invadido por ervas daninhas, uma harpa sem corda, uma igreja em ruínas, todas essas coisas são visões tristes. Mas um apóstata é uma visão ainda mais triste. Uma consciência ferida, uma mente doente de si mesmo, uma memória cheia de autocensura, um coração trespassado com as setas do Senhor, um espírito quebrado com uma carga de acusação interior. Tudo isso é um gosto do inferno, é um inferno na terra. Verdadeiramente, aquele provérbio do homem sábio é solene e grave. O que no seu coração comete, deslize, se enfada dos seus caminhos. Provérbios 14:14. Agora, qual é a causa da maior parte da apostasia? Acredito que, como regra geral, uma das principais causas é a negligência da oração particular. Claro que a história secreta de quedas não serão conhecidas até o último dia. Eu só posso dar a minha opinião como ministro de Cristo e um estudante do coração. Esta opinião é, repito, de forma clara, que geralmente o retrocesso começa primeiramente com a negligência da oração particular. Bíblias lidas sem oração, sermões ouvidos sem oração, casamentos celebrados sem oração, viagens realizadas sem oração, residências escolhidas sem oração, amizades formadas sem oração, o ato diário de oração privada feita de forma apressada ou sem coração. Estes são os tipos de degraus por onde muitos cristãos descem a uma condição de paralisia espiritual, ou atingem o ponto onde Deus lhe permite ter uma queda tremenda. Esse é o processo que forma os vangorosos Lós, os instáveis Sansões, os Salomões de esposas idólatras, os inconscientes Asas, os Josafás complacentes, as Martas excessivas em cuidados, os quais muitos se encontram na Igreja de Cristo. Muitas vezes a simples história de tais casos é esta: eles tornaram-se descuidados com a oração particular. Esteja muito certo disso. O homem cai na vida privada muito antes de cair em público. Eles se apostatam em seus joelhos muito antes de se apostatarem abertamente aos olhos do mundo. Como Pedro,
primeiro eles ignoraram a advertência do Senhor de vigiar e orar. E então, como Pedro, sua força se vai, e na hora da tentação eles negam o Senhor. O mundo toma conhecimento de sua queda e zombam dele em alta voz, mas o mundo não sabe nada sobre a verdadeira razão do seu retrocesso. Os pagãos conseguiram fazer um bem conhecido a cristão, oferecer incenso a um ídolo ameaçando com um castigo pior que a morte. Eles então regozijaram grandemente à vista de sua covardia e apostasia. Mas os pagãos não sabiam o fato que a história nos informa, que naquela manhã o cristão havia deixado seu quarto apressadamente e sem terminar suas orações habituais. Se você é um cristão de fato, eu confio que você nunca será um apostata. Não obstante, se você não quiser ser um cristão apostata, lembre-se da pergunta que eu lhe faço. Você ora? 7. Pergunto por fim, se você ora, porque a oração é um dos melhores recursos de felicidade e contentamento. Vivemos em um mundo onde a tristeza abunda. Este sempre foi o seu estado desde que o pecado nele entrou. Não pode haver pecado sem tristeza, e até que o pecado seja expulso do mundo, é inútil para qualquer um supor que possa escapar da tristeza. Alguns, sem dúvida, têm uma taça maior de tristeza para beber do que outros, mas poucos se encontram vivendo muito tempo sem tristeza ou preocupações de um tipo ou de outro. Nossos corpos, nossas propriedades, nossas famílias, nossos filhos, nossas relações, nossos funcionários, nossos amigos, vizinhos, nossas obrigações seculares, cada um e todos eles são fontes de preocupações, doenças, mortes, perdas, decepções, desencontros, separações, ingratidões, calúnia, tudo isso são coisas comuns. Não podemos passar pela vida sem elas. Um dia ou outro elas nos encontrarão. Quanto maior forem nossas aflições, mais profundas serão as nossas aflições. E quanto mais amarmos, mais teremos de chorar. E qual é a melhor maneira de ter alegria em um mundo como este? Como vamos passar por este vale de lágrimas com a menor parcela de dor? Eu sei que não há melhor maneira do que o hábito de levar tudo a Deus em oração. Este é o claro conselho que a Bíblia dá, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O que diz o salmista? E invocar-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. O que diz o apóstolo Paulo? Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, do 6 ao 7. O que diz o apóstolo Tiago? Está alguém entre vós aflito? Ore. Tiago 5,13. Essa foi a prática de todos os santos cuja história temos registrada nas Escrituras. Isso foi que Jacó fez quando temeu seu irmão Esaú. Isso foi o que Moisés fez quando as pessoas estavam prontas para apedrejá-la no deserto. Isso foi o que Josué fez quando Israel foi derrotado diante dos homens de Ai. Isso foi o que Davi fez quando esteve em perigo em Keila. Isso foi o que Ezequias fez quando recebeu a carta do Senaqueribe. Isso foi o que a igreja fez quando Pedro foi posto na prisão. Isso foi o que Paulo fez quando foi lançado no calabouço em Filipos. A única maneira de ser realmente feliz em um mundo como este é estar sempre lançando todas as nossas preocupações sobre Deus. Ele está tentando levar os fardos que tantas vezes fazem os crentes tristes se
eles contarem os seus problemas a Deus, Ele os capacitará e suportá-los tão facilmente como Sansão fez com os portões de Gaza. Mas se estiverem decididos a mantê-los para si mesmo, um dia vão encontrar um gafanhoto, que será um fardo muito grande. Há um amigo sempre esperando para nos ajudar. Se lhe confessarmos as nossas tristezas, um amigo que se compadeceu dos pobres, doentes e tristes. Quando esteve sobre a terra, um amigo que conhece o coração do homem, pois ele viveu 33 anos como um homem entre nós. Um amigo que pode chorar com os que choram, pois ele era um homem de dores e experimentado no sofrimento. Um amigo que é capaz de nos ajudar, pois nunca houve dor terrena que ele não pode curar. Esse amigo é Jesus Cristo. O caminho para ser feliz é estar sempre abrindo o coração para Ele. Que sejamos todos nós aquele pobre cristão negro que, quando ameaçando e punido, só retribuía dizendo: devo contar ao Senhor. Jesus pode fazer feliz aqueles que confiam e chamam por Ele. Qualquer que seja sua condição exterior, Ele pode dar-lhe paz no coração em uma prisão, contentamento no meio da pobreza, conforto no meio do luto, alegria à beira da sepultura. Há uma plenitude poderosa para todos os que nele creem, uma plenitude que está pronta para ser derramado sobre todo aquele que pedir em oração. Que os homens possam entender que a felicidade não depende de circunstâncias externas, mas do estado do coração. A oração pode nos aliviar o peso das cruzes mais pesadas, pode trazer ao nosso lado aquele que vai nos ajudar a suportá-las. A oração pode nos abrir uma porta quando o nosso caminho parecer fechado. Ela pode trazer aquele que vai dizer: este é o caminho, andai por ele. A oração pode deixar entrar um raio de esperança quando todas as nossas perspectivas terrenas parecerem escurecidas. Ela pode trazer aquele que vai dizer: eu nunca te deixei, nem te desamparei. A oração pode nos dar alívio quando aqueles que mais amamos nos retiramos e o mundo aparece vazio. Ela pode nos trazer aquele que pode preencher a lacuna em nosso coração, como Ele mesmo, e dizer para as agitadas ondas dentro de nós: paz, fiquem quietas. Que os homens não sejam tão parecidos com Agar no deserto, cega para o poço de águas vivas bem ao seu lado. Eu quero que você seja feliz. Eu sei que não posso lhe fazer uma pergunta mais útil do que esta. Você ora? E agora está na hora de levar esse trato ao fim. Espero que eu tenha trazido diante de você coisas que vão ser seriamente consideradas. Eu peço a Deus que este exame possa ter abençoado a sua alma. Deixe-me dar uma palavra de despedida àqueles que não oram. Não ouso supor que todos os que leem essas páginas são pessoas de oração. Se você é um que não ora, permita-me falar-lhe hoje em nome de Deus. Leitor que não ora, eu somente posso avisá-lo, mas eu o aviso muito solenemente. Eu advirto que você está em uma posição de perigo terrível. Se você morrer em seu estado atual, você é uma alma perdida. Você só pode aparecerá de novo para ser eternamente infeliz. Eu advirto que, de todos os cristãos professos, você é o que está mais totalmente sem desculpa. Não há uma única boa razão que você pode mostrar para viver sem oração. É inútil dizer que você não sabe como orar. A oração é o ato mais simples de toda a religião. É simplesmente falar com Deus. Não precisa nem de aprendizagem, nem de sabedoria e nem de conhecimento de livros para começar. Não precisa de nada mais do que o coração e a vontade. O bebê mais fraco pode chorar quando está com fome.
O mais pobre mendigo pode estender a mão a pedir esmola e não esperar usar palavras bonitas. O homem mais ignorante vai encontrar algo e dizer a Deus, se ele tiver somente a vontade. É inútil dizer que você não tem um lugar conveniente para orar. Qualquer homem pode encontrar um lugar suficientemente privado se estiver disposto. Nosso Senhor orou em uma montanha, Pedro sobe em um telhado, Isaac no campo, Natanael debaixo da figueira, Jonas no ventre do peixe. Qualquer um lugar pode se tornar um quarto, um lugar de oração, um Betel, e ser para nós o lugar da presença de Deus. É inútil dizer que você não tem tempo. Há abundância de tempo, se os homens quiserem apregá-lo. O tempo pode ser curto, mas é sempre suficiente para a oração. Daniel tinha os assuntos de um reino em suas mãos e ainda assim orava 3 vezes ao dia. Davi era governando de uma poderosa nação e ainda assim disse: de tarde e de manhã, ao meio-dia orarei. Salmo 55:17. Quando o tempo é realmente necessário, ele sempre pode ser encontrado. É inútil dizer que você não pode orar até que tenha fé e um coração novo e que você deve sentar e esperar por eles. Isso é acrescentar pecado sobre pecado. Já é ruim o suficiente não ser convertido e estar indo para o inferno. É pior ainda dizer: eu sei disso, mas não vou clamar por misericórdia. Este é um tipo de argumento para o qual não há nenhum fundamento nas Escrituras. Isaías disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 55:6. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, disse Oséias 14:2. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, disse Pedro a Simão o mágico, Atos 8:22. Se você quiser fé e um coração novo, vai e clame ao Senhor por eles. A própria tentativa de orar tem frequentemente sido o despertar de uma alma morta. Ó leitor, que não ora, quem o que é você que não pede qualquer coisa a Deus? Você já fez um pacto com a morte e com o inferno? Você está em paz com o verme e com o fogo? Você não tem pecado a serem perdoados? Você não tem medo do tormento eterno? Você não tem nenhum desejo do céu? O que você acorde do seu presente desantino. Que você considere o seu fim último. Que você se desperte e clame a Deus. Há um dia chegando, meu Deus, quando muito que nunca orarem a Deus, orarão em voz alta: Senhor, Senhor, abre-nos. Mas será tarde demais. Quando muitos clamarão as rochas para que caem sobre eles e as colinas para que eles cubram. Como todo carinho, eu os advirto, fique atento para que este não seja o fim da sua alma. A salvação está muito perto de você. Não perca o céu por não querer pedir. Deixe-me falar com aqueles que têm desejos reais de salvação, mas não sabem quais medidas a tomar ou por onde começar. Eu não posso deixar de ter esperança que alguns leitores possam estar nesse estado de espírito, e se houver apenas um, mesmo assim devo oferecer a este conselho afetuosos. Em toda jornada deve haver um primeiro passo, deve haver uma mudança do estar sentado para o avançar. As jornadas de Israel ao Egito, a Canaã, foram longas e cansativas. 40 anos se passaram enquanto eles atravessaram a Jordânia. Não obstante, houve alguém que deu o primeiro passo quando eles marcharam de Ramá para Sucote. Quando é que um homem realmente dá o seu primeiro passo para sair do pecado e do mundo? Ele faz isso no dia em que faz a primeira oração com o coração. Todo edifício tem a primeira pedra a ser colocada e o primeiro golpe a ser dado. A arca levou 120 anos para ser construída. No entanto, houve um dia em que Noé colocou seu machado à primeira árvore e cortou para dar-lhe forma.
O Templo de Salomão foi um edifício glorioso, mas houve um dia em que a enorme primeira pedra foi colocada no fundo do Monte Moriá. Quando é que o edifício do Espírito realmente começa a aparecer no coração de um homem? Começa tão logo esta decida derramar o seu coração a Deus em oração. Se você deseja a salvação e quer saber o que fazer, eu aconselho você a ir neste meio-dia ao Senhor Jesus Cristo, no primeiro lugar privado que você possa encontrar, e seriamente, de todo o coração, suplique a Ele em oração que salve a sua alma. Diga-lhe que você ouviu e que Ele recebe pecadores, e disse: o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Diga-lhe que você é um pobre e vil pecador e que você vem a Ele na fé do seu próprio convite. Diga-lhe que você se coloca total e inteiramente em suas mãos, que você se sente impotente e vil e sem esperança em si mesmo, e que, a não ser que Ele o salve, você não tem esperança de ser salvo. Rogue-lhe que o livre da culpa, do poder e das consequências do pecado. Roga-lhe que o perdoe e que lave em seu próprio sangue. Roga-lhe que Ele dê a você um coração novo e coloque o Espírito Santo em sua alma. Roga-lhe que Ele lhe dê a graça, a fé, a vontade, o poder para ser seu discípulo e servo a partir desse dia e para sempre. Ó leitor, vá nesse mesmo dia e diga essas coisas ao Senhor Jesus Cristo. Se você realmente leva a sério a sua alma, diga-lhe que, do seu próprio modo, com as suas próprias palavras, se um médico vem lhe ver quando você está doente, você diz a ele onde sente dor. Se a sua alma sente de fato a sua doença, você certamente encontrará algo para dizer a Cristo. Não duvide da vontade dele em salvar você, porque você é um pecador. É o ofício de Cristo salvar os pecadores. Ele mesmo disse: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32. Não espere porque você se sente indigno. Não espere por nada, não espere por ninguém. A espera vem do diabo. Assim como você está, vá a Cristo. Quando pior for o seu estado, mais necessidade você tem de apresentar-se a Ele. Você nunca será restaurado ficando afastado. Não tenha receio se a sua oração for gaguejada, suas palavras fracas e sua linguagem pobre. Jesus pode entender você assim como uma mãe entende os primeiros balbucios do seu bebê. Assim o bendito Salvador entende os pecadores. Ele pode ler um suspiro e ver uma intenção em um gemido. Não se desespere por não receber uma resposta imediata. Enquanto você está falando, Jesus está escutando. Se ele detém uma resposta, é só por razões sábias e para provar se você está sendo sério. A resposta certamente virá. Ainda que demore, espere por ela. Ela certamente virá. Ó, leitor, se você tem qualquer desejo de ser salvo, lembre-se do conselho que eu lhe dei neste dia. Haja sobre ele de forma honesta e com o coração aberto e você será salvo. Deixe-me falar por fim aqueles que realmente oram. Acredito que alguns que leram este artigo sabem bem o que a oração é e têm o espírito de adoração. A todos esses eu ofereço algumas palavras de conselho fraterno e exortação. Foi ordenado que o incenso oferecido no tabernáculo fosse feito de uma forma específica. Não seria feito como qualquer outro tipo de incenso. Lembremos-nos disso e tenhamos cuidado com a substância e a forma das nossas orações. Irmãos que oram, uma coisa eu sei do coração de um cristão é que muitas vezes você fica desanimado de suas próprias orações. Você nunca participou das palavras do apóstolo: quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, bem como algumas vezes o faz sobre os seus joelhos, você pode entender as palavras de Davi: odeia os pensamentos vãos. Você pode simpatizar com o pobre convertido Hotentote, que orava: Senhor, livra-me de todos os homens inimigos e, acima de tudo, deste homem mau, eu mesmo.
Há poucos filhos de Deus que não encontram no período de oração períodos de conflitos. O diabo tem especial ira contra nós quando nos vê de joelhos. No entanto, acredite que as orações que não nos causam nenhuma dificuldade devem ser consideradas com grande suspeita. Acredito que somos muito maus juízes da excelência das nossas orações e que, por muitas vezes, a oração que menos nos agrada é a que mais agrada a Deus. Deixe-me, então, como um companheiro na luta cristã, oferecer-lhe algumas palavras de exortação. Uma coisa pelo menos todos nós sentimos: nós devemos orar. Nós não podemos desistir, devemos ir em frente. Recomendo, então, a sua atenção para a importância da reverência e humilde na oração. Nós nos esqueçamos nunca do que somos e que falar com Deus é algo solene. Vamos tomar cuidado de não entrar apressadamente em sua presença com negligência e leviandade. Vamos dizer a nós mesmos: estou em terra santa, esse não é um lugar senão a porta dos céus. Se eu não quero dizer o que eu digo, estou brincando com Deus. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Vamos manter em mente as palavras de Salomão: não te precipites com a tua boca e nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Eclesiastes 5:2. Quando Abraão falou com Deus, ele disse: eu sou pó e cinza. Quando Jó falou com Deus, ele disse: eu sou vil. Vamos fazer o mesmo. Recomendo a você a importância de orar espiritualmente. Com isso, quer dizer que devemos trabalhar sempre para ter a ajuda direta do Espírito Santo em nossas orações e, acima de tudo, ter cuidado com o formalismo. Não há nada tão espiritual que não possa tornar-se um formalismo, e isso é especialmente o verdadeiro sobre a oração particular. Podemos insensivelmente adquirir o hábito de usar as melhores palavras possíveis, oferecendo as petições mais bíblicas e ainda fazer tudo de forma mecânica, sem sensibilidade, e caminhar diariamente em torno de um velho caminho batido. Eu desejo tocar neste ponto com cuidado e delicadeza. Eu sei que há certas coisas excelentes que diariamente desejamos e que não há nada necessariamente formal em pedir essas coisas nós mesmos termos. O mundo, o diabo e o nosso coração são diariamente os mesmos. Quando as necessidades diárias devemos passar por cima de um velho caminho, mas isso digo, devemos ser muito cuidadosos nesse ponto. Se a estrutura e os tópicos das nossas orações por hábitos forem quase uma forma, esforcemo-nos para que as roupas que cobrem nossas orações sejam tanto quanto possível do Espírito. Do mesmo modo, eu não posso elogiar o uso de um livro em nossas devoções particulares, pois se podemos contar aos nossos médicos o estado dos nossos corpos sem um livro, também devemos ser capazes de dizer o estado de nossas almas a Deus sem um. Eu não tenho nenhuma oposição a fazer a um homem usando muletas, quando este está se recuperando de uma perna quebrada. É melhor usar muletas do que não poder andar. Mas se eu ver durante toda a sua vida usando muletas, eu não vou achar que isso é motivo de felicitações. Gostaria de vê-lo forte o suficiente para lançar fora as suas muletas. Recomendo a você a importância de fazer da oração um assunto regular da vida. Eu posso dizer algo sobre o valor de momentos regulares durante o dia para a oração. Deus é um Deus de ordem. As horas dos sacrifícios da manhã e da tarde no templo judaico não foram fixados aleatoriamente. A desordem é eminentemente um dos frutos do pecado. Mas eu não traria ninguém à escravidão. Digo apenas que é essencial para a saúde da sua alma que a oração seja uma parte dos assuntos diários da sua vida. Assim como você tira tempo para comer, dormir e trabalhar, assim também separe o tempo para a oração.
Escolha suas próprias horas e períodos. No mínimo, fale com Deus pela manhã e antes falar com o mundo, e fale com ele durante a noite depois de tê-lo feito com o mundo. Coloque em sua mente que a oração é uma das coisas boas de cada dia. Não a leve para um canto, não dê a ele as sobras e as aparas do seu dever. O que quer você faça em um negócio, faça dele um negócio da oração. Recomendo a você a importância da perseverança na oração. Uma vez tendo adquirido o hábito, nunca desista dele. Seu coração vai às vezes dizer: você teve orações familiares, acha que deixar a oração pessoal irá te prejudicar muito? Seu corpo, por vezes, dirá: você está indisposto, sonolento, cansado, você não precisa de orar. Sua mente, às vezes, dirá: você tem um negócio importante para fazer hoje, corte as suas orações. Olhe todas essas sugestões como vindas diretos de Satanás. Todas elas estão como que dizendo: negligencie a sua alma. Eu não sustento que a oração deve ser sempre do mesmo tamanho, mas eu digo, não deixe nenhuma desculpa fazer você desistir da oração. Paulo disse: persevere em oração e orai sem cessar. Ele não quis dizer que os homens devem estar sempre de joelhos, mas quis dizer que nossas orações devem ser como os holocaustos contínuos oferecidos todos os dias. Deve ser tão constante e regular quanto a sementeira e a cega, o verão e o inverno, incessantemente indo e voltando em suas estações regulares. Deve ser como o fogo no altar, nem sempre estava consumindo o sacrifício, mas nunca se apagava. Nunca se esqueça que você pode unir as devoções da manhã e da tarde com uma interminável cadeia de curtas orações durante todo o dia. Mesmo na empresa, nos negócios, nas ruas, você pode estar silenciosamente mandando para cima pequenas mensagens alados a Deus, como Neemias fez na presença de Artaxerxes. E nunca pense que o tempo dado a Deus é desperdiçado. Uma nação não se torna mais pobre porque perde um ano de dias úteis em 7, por guardar o sábado. Um cristão nunca acha que é um perdedor a longo prazo, por perseverar em oração. Recomendo a você a importância do zelo na oração. Não é necessário que um homem grite ou fale alto, ou seja muito barulhento, a fim de provar que ele é sério. Mas é desejável que sejamos sinceros, fervorosos e animados, e que peçamos como se estivéssemos realmente interessados no que estamos fazendo. Esta é a efetiva e fervorosa oração que valerá muito. Essa é a lição que nos é ensinada pelas expressões usadas nas Escrituras Sagradas sobre a oração. Elas são chorando, batendo, lutando, trabalhando, esforçando-se. Esta é a lição que nos é ensinada por meio de exemplos das Escrituras. Jacó é um deles. Ele disse ao anjo em Peniel: não te deixarei, se não me abençoares. Gênesis 32, 26. Daniel é outro. Ouça como ele implorou a Deus: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Daniel 9,19. Nosso Senhor Jesus Cristo é outro exemplo. Dele está escrito: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. Hebreus 5,7. Infelizmente, isso é contrário de muitas de nossas súplicas, como parece subjugadas, mornas quando comparadas, como verdadeiramente Deus poderia dizer a muitos de nós: você realmente não quer o que pediu. Vamos tentar mudar esta falha. Vamos bater forte na porta da graça, como a misericórdia ou peregrino, como se fosse perecer, a menos que fosse ouvida. Coloquemos isso em nossas mentes, que as orações frias são um sacrifício sem fogo. Vamos lembrar a história de Demóstenes, o grande orador, que quando um homem veio a ele, querendo que ele defendesse a sua causa, ele
o ouviam sem atenção, enquanto este contava suas histórias sem sinceridade. O homem viu isso e gritou com veemência que era tudo verdade. Ah, disse Demóstenes, agora eu acredito em você. Recomendo a você a importância de orar com fé. Devemos nos esforçar em acreditar que as nossas orações são ouvidas e que, se pedirmos as coisas de acordo com a vontade de Deus, seremos respondidos. Este é o claro mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas que pedires, orando, crede e recebeis, e tê-las. Marcos 11, 24. A fé é para a oração o que a pena é para a flecha. Sem ela, a oração não vai atingir o alvo. Devemos cultivar o hábito de suplicar as promessas em nossas orações. Devemos tomar conosco uma promessa e dizer: Senhor, aqui está o que na tua própria palavra é prometido. Faça por nós, como disseste. Esse foi o hábito de Jacó, Moisés e Davi. O Salmo 119 é cheio de coisas pedidas, segundo a tua palavra. Acima de tudo, devemos cultivar o hábito de esperar respostas às nossas orações. Devemos fazer como o comerciante que envia os seus navios para o mar. Não devemos ficar satisfeitos a menos que vejamos alguns retornos. Infelizmente, esse é um daqueles pontos em que os cristãos têm uma visão muito curta. A igreja de Jerusalém orou sem cessar por Pedro na prisão, mas quando a oração foi atendida, acreditaram com dificuldade. Atos 12, 15. Há um solene ditado de Tralho: não há nenhuma marca mais clara de superficialidade na oração do que quando os homens são alheios ao que eles já receberam pela oração. Recomendo a você a importância da ousadia na oração. Há uma familiaridade inconveniente nas orações de alguns homens que não posso louvar, mas existe uma ousadia santa que é muito desejável. Com ousadia quero dizer como aquela coragem de Moisés quando ele pede a Deus para não destruir Israel, porque hão de falar aos egípcios dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira. Êxodo 32, 12. Com ousadia quero dizer, como a de Josué, quando os filhos de Israel foram derrotados diante dos homens de Ai. Que, disse ele, farás o teu grande nome? Esta é a ousadia na qual Lutero foi notável. Aquele que ouviu orando disse: que espírito, que confiança estava em suas expressões. Com tal reverência ele pedia a Deus, como um mendigo pede uma esmola, e ainda assim com tanta esperança e garantia, como quem fala com um pai amoroso ou um amigo. Esta é a confissão que diferencia Bruce, um grande sacerdote escocês no século XVII. Suas orações eram ditas para serem como flechas atiradas ao céu. Aqui também temos que, infelizmente, o nosso olhar seja curto. Nós não percebemos suficientemente os privilégios do crente. Nós não advogamos com frequência que deveríamos. Senhor, não somos o teu povo? Não é para a tua glória que deveria ser santificado? Não é por tua honra que o teu evangelho deve ser expandido? Recomendo a você a importância da plenitude na oração. Não se esqueça que o nosso Senhor nos adverte contra o exemplo dos fariseus que, por pretexto, faziam longas orações, e nos ordena que, quando orarmos, não usemos de vãs repetições. Mas eu não posso esquecer, por outro lado, que ele mesmo deu a sua própria aprovação para as generosas e longas devoções, passando toda a noite em oração a Deus. Em todo caso, não é provável que nesses dias estejamos errados por muitos a orar. Em vez disso, não seria
temer que muitos crentes dessa geração orem tão pouco? Não é, no total, a quantidade de tempo real que muitos cristãos dão à oração muito pequena? Receio que essas questões não podem ser respondidas de forma satisfatória. Eu temo que as devoções particulares de muitos são muito penosamente escassas e limitadas, sendo apenas suficiente para provar que eles estão vivos e nada mais. Eles realmente parecem querer muito pouco de Deus, parecem ter pouco a confessar, pouco a pedir e pouco a agradecer a Ele. Infelizmente, isso é um pecado generalizado. Nada é mais comum do que ouvir os crentes reclamando que não conseguem progredir. Eles nos dizem que não crescem na graça como desejavam. Não é melhor suspeitar que muitos têm exatamente o mesmo tanto de graça que pedem? Não seria esta a verdadeira explicação? Muitos têm poucos porque pedem pouco? A causa dessa fraqueza pode ser encontrada em suas atrofiadas, acanhadas, podadas, contraídas, apressadas, limitadas e diminutas orações. Eles não têm nada porque não pedem nada. Nós não somos limitados por Cristo, mas por nós mesmos. O Senhor diz: abre bem a tua boca e encherei. Mas nós somos como o rei de Israel, que feriu 3 vezes o chão e parou, quando deveria ter ferido 5 ou 6 vezes. Recomendo a você a importância da particularidade na oração. Não devemos nos contentar com grandes petições gerais, devemos especificar nossos desejos diante do trono da graça. Não é suficiente confessar que somos pecadores, devemos nomear os pecados dos quais a nossa consciência nos diz que somos culpados. Não é suficiente pedir a santidade, devemos citar as virtudes em que nos sentimos mais deficientes. Não é suficiente dizer ao Senhor que estamos em apuros, devemos descrever o nosso problema e todas as suas peculiaridades. Isso foi o que Jacó fez quando temeu seu irmão Esaú. Ele disse a Deus exatamente o que temia. Gênesis 32:11. Isso foi o que Eliezer fez quando procurava uma esposa para o filho do seu senhor. Ele colocou diante de Deus precisamente o que queria. Gênesis 24, versículo 12. Isso foi o que Paulo fez quando teve um espinho na carne. Ele suplicou ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Essas são as verdadeiras fé e a verdadeira segurança. Devemos acreditar que nada é pequeno demais que não possa ser denominado diante de Deus. O que devemos pensar do paciente que conta ao seu médico que está doente, mas nunca entra em detalhes? O que devemos pensar da mulher que conta ao seu marido que está infeliz, mas não especifica a causa? O que devemos pensar da criança que diz a seu pai que está com problemas, mas nada além disso? Cristo é o verdadeiro noivo da alma, o verdadeiro médico do coração e o verdadeiro pai de todo o seu povo. Vamos demonstrar o que sentimos. Em nossas conversas reservadas com Ele, não vamos esconder nenhum segredo dele, vamos dizer-lhe tudo o que está em nosso coração. Recomendo a você a importância da intercessão nas nossas orações. Somos todos egoístas por natureza e nosso egoísmo é muito competente em ficar em nós, mesmo quando nos convertemos. Há uma tendência em nós de pensar apenas nas nossas próprias almas, nos nossos próprios conflitos espirituais, no nosso próprio progresso na religião e esquecer os outros. Contra essa tendência, todos nós temos necessidade de vigiar e lutar, sobretudo em nossas orações. Devemos nos esforçar para ser de um espírito público. Devemos nos encorajar em citar outros nomes além dos nossos diante do trono da graça. Devemos tentar ter em nossos corações o mundo inteiro, os pagãos, os judeus, os católicos, o corpo dos verdadeiros crentes, a igreja que se professa protestante, o país em que vivemos, a congregação à qual pertencemos, a família da qual fazemos parte, os amigos e parentes a quem somos unidos.
Por todos e por cada um deles devemos suplicar. Este é o maior ato de caridade. Ama-me mais quem me ama nas suas orações. Isso é para a saúde da nossa alma. Isso amplia nossas simpatias e expande o nosso coração. Isso é para os benefícios da igreja. As engrenagens de todas as máquinas usadas para a expansão do evangelho são movidas pela oração. Faz tanto pela causa do Senhor os que, como Moisés, intercedem no monte, como aqueles que, como Josué, lutam no meio da batalha. Isso é ser como Cristo. Ele leva os nomes de todos o seu povo como seu sumo sacerdote diante do Pai. O privilégio de ser como Jesus. Isso é ser um verdadeiro auxiliar para os ministros. Se eu puder escolher uma congregação, dai-me um povo que ora. Recomendo a você a importância da gratidão na oração. Eu bem sei que pedir a Deus é uma coisa e louvor a Deus é outra, mas eu vejo uma ligação tão estreita entre a oração e o louvor na Bíblia que não ouso chamar de verdadeira a oração aquela em que a gratidão não tem nenhuma parte. Não é à toa que Paulo diz: antes das vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Filipenses 4:6. Perseverai na oração, velando nela com ações de graça. Colossenses 4:2. É por misericórdia que não estamos no inferno. É por misericórdia que estamos na esperança do céu. É por misericórdia que vivemos em uma terra de luz espiritual. É por misericórdia que fomos chamados pelo Espírito, que não deixou que colhemos o fruto dos nossos próprios caminhos. É por misericórdia que ainda vivemos e temos a oportunidade de glorificar a Deus, ativa ou passivamente. Certamente, esses pensamentos devem exultar em nossas mentes sempre que falamos com Deus. Certamente, nunca devemos abrir nossos lábios em oração sem agradecer a Deus pela livre graça pela qual nós vivemos e pela sua amorosa bondade que permanece para sempre. Nunca houve um eminente santo que não estivesse cheio de gratidão. Paulo quase nunca escreveu uma epístola sem começar com gratidão. Homens como Whitefield, no século passado, eram cheios de gratidão. Leitor, se quisermos ser resplandecentes, luzes radiantes em nossos dias, devemos valorizar o espírito de louvor. Deixe suas orações serem orações de agradecimento. Recomendo a você a importância da vigilância em suas orações. A oração é aquele ponto da religião que você deve proteger mais do que qualquer outro. Aqui começa a verdadeira religião. Aqui ela floresce e aqui ela decai. Diga-me como são as orações de um homem e logo lhe direi o estado da sua alma. A oração é o pulso espiritual. Por ela a saúde espiritual pode ser examinada. A oração é o barômetro espiritual. Por ele podemos saber a qualidade do clima do nosso coração. Vamos sempre manter os olhos em nossas devoções particulares. Aqui está a medula e o tutano do nosso cristianismo prático. Sermões, livros, tratados, reuniões, a companhia de homens bons, tudo isso é um bom de alguma maneira, mas eles nunca vão compensar a negligência da oração privada. Marque bem os locais, comunidades e companheiros que atrapalham as suas orações e tiram o seu coração da comunhão com Deus. Esteja em guarda, observe estreitamente quais amigos e quais ocupações deixam a sua alma na postura mais espiritual e mais pronta para falar com Deus. A este se apegue e prenda-se. Nada deve estar muito errado com a sua alma, se você quiser cuidar das suas orações. Ofereço esses pontos para a sua consideração pessoal. Eu faço isso com toda a humildade. Não conheço ninguém que precise ser lembrado deles mais do que eu mesmo, mas eu acredito que eles sejam a própria verdade de Deus. E eu desejo a mim mesmo e a todos que eu amo que os experimente muito mais.
Eu quero que os tempos nos quais vivemos sejam tempos de oração. Quero que os cristãos dos nossos dias sejam cristãos de oração. Eu quero que a igreja seja uma igreja de oração. O desejo e a oração do meu coração ao escrever este artigo é que o mesmo promova um espírito de devoção. Eu quero que aqueles que nunca oraram despertem-se e clamem a Deus. E quero que aqueles que realmente oram vejam se não estão orando defeituosamente.